Bom dia, boa tarde, boa noite. Revisão do índice dia 10 de fevereiro de 2021. Então, o índice abriu como? O que a gente faz na abertura? Não faz nada. Olha lá, ó. Veio acima da média de 200, ó, a média de 80 aritmética cortando aqui. O que a gente faz? A gente não faz nada. A gente marca essa região aqui, ó, que ela ficou trabalhando, tá? Quem quer ser conservador, ó, pode puxar até aqui, tá? Eu optei em usar ela aqui, ó, porque olha aqui, ó, VWAP mensal, tá? Para quem não sabe, eu uso a VWAP diária, semanal e mensal, tá? Às vezes elas fazem preço, às vezes não fazem nada, mas é de certa forma interessante entender o contexto delas. Aí o que a gente teve? Vamos lá, topo, fundo, topo, um fundo mais alto, né? Começa a ter uma característica de pivô. Armou um pivô, vai até lá, né? Dessa região. Mas, ó, a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Tá? Rompeu a média de 200 aritmética, tá? Para quem não sabe, ó, aritmética exponencial, eu uso as duas, tá? Rompeu, não. Rejeitou. Opa, Twin Towers. Ó, atenção quando aparece isso daqui, ó. Atenção, ó. Rejeição, tá? Rejeição. E para quem é até um pouco mais assim conservador e detalhista, como eu, tá? Ó, o que a gente tem? Primeiro candle do dia, né? Só que a gente também está trabalhando dentro desse candle, ó. Violou, né? Praticamente o pullback nele, tentou romper, rejeitou, né? Veio praticamente no fundo, tentou romper, rejeitou. E aqui, ó, vem um pouco, porque, ó, vamos lá. Veio, vamos pegar a abertura do mercado. Opa, a abertura do mercado deu pancadão. Vamos comprar? Ó, vamos lá. Tudo bem, a gente tem umas coisas interessantes. Ó, a gente veio trabalhando, tá? Acima da VWAP, né? Acima da VWAP, mas olha aqui que interessante, ó. Dentro desse candle que estava dentro desse, que estava dentro dessa região, ó. Ele ficou travado aqui, ó. Tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu, e veio para cima. Tanto é que, ó, eu vou até dar um zoom, só para entender, tá? O mercado hoje ele é dominado por robô de alta frequência, essas coisas, tá? Então, todas essas observações que eu estou fazendo aqui no olho agora, vocês podem ter certeza que eu não consegui fazer enquanto eu estava operando, tá? Então, é onde que veio? $10, né? 10 pontos, tá? Estou explicando esses detalhes que é um pouco a forma como eu vejo o mercado e como eu opero, né? Quando ele está em range, ó. Ó, rompeu, foi até onde? Né? Primeiro alvo, segundo alvo, até onde? Até o terceiro alvo do candlezinho, 15 pontos, tá? Só pra gente ficar esperto, se antenar nisso, tá? Mas isso aqui é um horário assim que às vezes até eu nem tô no computador, tá? Então vamos lá. Deu 10 horas da manhã, abertura do mercado, saiu do range? Não. As médias, ó, pra mim, ó, mesmo, ó, pra mim tá complicado, não tenho coragem nas médias, ó, o que que isso daqui? Isso aqui é um bolo doido pra mim, tá? Ó, veio, rejeitou, né? Pô, legal. Tá, vou até tirar esse candle daqui, tá? Rejeitou. Poxa, eu não rompi esse candle. Não tentei romper esse. Eu vim testar o fundo desse, ó. Né? E o fundo desse, tá? Então, 10,5, uma ignição. Mas, ó, uma ignição teve volume? Teve. Mas, ó, acaba sendo, ó, a gente veio acima da VWAP, teve a primeira ignição da VWAP, a gente não pega, a gente espera um pullbackzinho, né? A gente perdeu a VWAP, mais uma ignição na VWAP, só que olha as médias, ó. Essa média aqui de 80 aritmética, quando ela passa cortando, é muito complicado. É muito complicado, tá? Deixa eu botar aqui nos 15 minutos para a gente entender, ó.
Por que que é muito complicado? Olha lá, ó, eu tenho a média de 80 lá, ó, que média que eu tenho aqui, nos 15 minutos. Que média que eu tenho aqui nos 15 minutos? É a média de 20, ó, cortando, ó, ou a média de 50, ó, né? Nos 15 minutos eu já começo a ter um alinhamento, ó, 80, 50, 20 e 9, tá? Eu começo a ter um alinhamento. Mas nos 5, o que eu tenho? Eu tenho bagunça. E o que eu faço com bagunça? Eu fico de fora, tá? Então agora a gente precisa entender um pouco, ó, essa estrutura. Como assim essa estrutura? Isso aqui pode ser até uma rejeição dupla, né? Ó, tentou romper, não conseguiu, voltou dentro. É uma rejeição, tá? Quem quer uma vendinha de risco até consegue uma vendinha de risco aqui, ó. Mas normalmente o que acontece? Quando a gente rompe uma região, tenta romper e retorna, ele vai quase lá no topinho dela só fazer um pullbackzinho, tá? E foi o que aconteceu aqui, tá? Candle de rejeição, tá? 10,40 e pã! A gente perdeu o primeiro movimento, tá? Um primeiro movimento bem amplo de 800 pontos, perdemos com candle de 400 pontos, tá? O cara que gosta de antecipar teve uma vendinha aqui, tá? O cara que opera 5 minutos vem daqui, tá? Vem daqui e stop aqui. Por que vem daqui? Bom, ó, eu comecei, ó, quando eu rompi aqui, eu tive o alinhamento das médias. Média de 9, média de 20, média de 50, média de 80 e as médias de 200. Elas estão alinhadas, tá? Então, ó, rompeu, tá? O que eu faço? Vendinha, stop, tá? Trabalhei onde? Trabalhei dentro desse primeiro movimento. Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá? Quem extrapolou um pouquinho, né? Primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo por pouco, tá? Eu optei em ficar dentro dessa região, tá? E também, isso aqui poderia ter sido concebido como, ó, topo, fundo, ó, respeitou a retração, fundo, respeitou a retração, confirmou. Então isso aqui, ó, mesmo ele tendo uma característica de uma eventual bandeirinha, né? Olha lá, né? Mesmo tendo essa característica, o que é isso? É um pivô de baixa, tá? Pivô de baixa, alvo de 100%, toca a ficha, ó, foi reto até o primeiro alvo, fez um pullback, tá? Olha que legal, deu mais uma vendinha, né? Veio estopar o pessoal da venda, foi até o segundo alvo, né? Uma retração, veio até quase perto do terceiro, voltou para ir finalmente cravar o terceiro alvo, tá? Então é o seguinte, quem olha na ótica dos 5 minutos, foi isso que aconteceu, tá? Agora algumas coisas que são interessantes destacar. Veio até o primeiro alvo, né? Voltou, fechou dentro do candle, tentou romper, voltou, fechou dentro do candle. O que ele veio até aqui? Ó, tá dentro do candle, tá? Eu tô extrapolando esses estudos de candle para tudo que eu vejo, tá? Para tudo que eu vejo. Olha lá, ó. Aqui, ó, dentro do candle, tá? Outra visão poderia ter sido qual? Poderia ter sido essa, tá? Ele veio até aqui, né? Perdeu, mas ó, ele tá dentro do candle, tá? Bom, depois ele perdeu aqui, né? Como eu tive uma reversão aqui, o que eu faço? Ó, primeiro alvo, ó, até onde ele veio, né? Ele tinha o terceiro alvo, né? Tem o segundo e tem o terceiro alvo, né? Ele recuou até aqui, então ele tem que limpar esse movimento, né? Limpou, foi até o primeiro alvo, no movimento descansou, veio até o segundo,
para voltar, descansou, fazer um ponto, vai lá, fazer um ponto contínuo, tá? Isso daqui é um ponto contínuo bonito de livro, tá? Uma operação de livro, só que é uma operação assim, que o cara já pensa, poxa, já tá um pouco mais arriscada. Por quê? Porque ele já cumpriu a obrigação, ele já veio até o segundo alvo, né? Ele já andou aqui 600 pontos, 800 ou 900 pontos, né? Então ele já meio que cumpriu a obrigação dele aqui, mas aí ele veio até o terceiro alvo, tá? Então, primeiro eu vou fazer aqui a ótica nos 5 minutos, tá? Rompeu, vamos ver o que ele fez. Acho que eu posso tirar esse fibo. É muito fácil explicar um dia como esse, né? Muito fácil, ó. Né? Perdeu, deu uma entradinha, veio até o alvo do candle, voltou, né? Ficou trabalhando dentro do candle, né? Ó, por sorte ele não veio testar o topo, perdeu. Eu acredito que esse candle ele é muito grande, mas ó, o primeiro alvo quando perdeu o candle era o que? Era o terceiro alvo de fio, tá? Ficou trabalhando dentro dele e na minha ótica acabou o dia, tá? Acabou o dia. Tá? Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Por quê? Porque ele já cumpriu, veio até o terceiro alvo. Tá? O cara tem que entender isso. Todo dia eu vejo um monte de cara se arrebentando porque não consegue entender isso. Pega o que o mercado faz todo dia e faça somente aquilo que o mercado faz. Não tenta achar pelo em ovo. Tá? Estou trabalhando aqui, tá? Mas depois de uma certa flutuação que ele fez para mim, ó, tô trabalhando dentro desse candlezão. Tentou romper uma vez, duas vezes, três vezes, fez o pullback, né? Mais uma vez, ó, não veio testar o fundo, mais uma vez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tentativas no topo, veio testar o fundo, não tem jeito, né? Testou o fundo, né? E aqui, ó, quem gosta de entradinha marota, entradinha safada, é uma entradinha de compra aqui por armadilha, tá? Rejeição do fundo do dia, tá? Outro ponto importante, aqui teve um ponto contínuo, certo? Aqui teve. Aqui foi o ponto contínuo? Não, por quê? Porque já pegou no alvo, né? Ele teria que reverter até algum ponto, ancorar na média e fazer um novo pullback, ó. Aqui é um ponto contínuo? Não, não é. Aqui é ponto contínuo? Não, não é. Porque isso aqui, para mim, tudo, nada é ponto contínuo, tá? Então, essa é a minha visão dos 5 minutos. E agora, vamos tentar encontrar uma... Vamos ver como é que foi o mercado nos 2 minutos. Porque o que a gente tem visto? Às vezes, os 2 minutos, ele dá mais oportunidades pra gente. Dá muito mais oportunidades, tá? Então, vamos ver os 2 minutos. Como é que tá os 2 minutos? Topo, fundo. Topo, fundo. Rompeu, pivô de alta, né? Pivô de alta. Quem confirmou foi esse candle. Ó. Quem confirmou foi esse candle. E olha que legal. Olha que legal tudo aquilo que a gente vem tratando. O candle que confirmou, ele pode ser violado, mas não pode ser perdido, tá? Então, ó, violou, não perdeu, deixou um candle com reversão aqui, ó. Então isso aqui é uma entrada por armadilha, tá? Entrada de armadilha, tá? E aqui pode até ser considerado um teste nas médias, tá? Então aqui tem uma entradinha realmente, tá? Por armadilha. Tá. Agora vamos lá. Fez o topo. Rejeitou. Voltou tudo, tá? E aí nessa hora o cara já bota a retração, tá? Veio. Rejeitou. Veio caindo, né?
E aqui eu tinha colocado, nos 5 minutos, tinha colocado a venda, né? Então, nesse ponto foi bem onde fechou o candle dos 5 minutos. Vamos ver como é que foi o movimento pelos dois. Tá, pelos 2 minutos. Veio e perdeu todas as médias, veio e fez um pullback, tá? Veio, fez um novo teste, deixou uma reversão, fez um novo teste e perdeu, tá? Então a entrada mesmo foi realmente travou. A entrada foi aqui, tá? E olha que interessante, ó, veio até o primeiro alvo. Agora vamos fazer o acompanhamento pelo segundo, ó, pelos 2 minutos, ó. Veio reto no primeiro alvo, tá? Veio, voltou, colou na média, deixou uma vendinha, né? Ó, vendinha nos 2 minutos, vou deixar bem pequenininha, tá? Foi até aquele alvo que era aqui no candle dos 5 minutos, tá? Veio, ó. Ó. Ponto contínuo nos 5 minutos. Ponto contínuo nos 5 minutos, nos 2 minutos. Tá? 400 pontos reto, fez um pullback, 600 pontos em linha reta, tá? E aqui depois, ó, já tinha ido até o segundo alvo, ó, né? Deu entrada como se fosse até o terceiro, voltou, veio aqui fazer o pullback lá no primeiro alvo, né? Ponto contínuo, deixou um candle de reversão, um gift e pancadão, né? Voltou, limpou tudo, né? Perdeu as médias, voltou, caiu, voltou para as médias, testou a média, tá? Testou a média, pancadão, tá? Então aqui eu tô fazendo, vou deixar algumas marcadinho, tá? Eu deixei em amarelo, essas entradinhas nos 2 minutos. Tá? Nem todas tiveram um risco retorno bom, tá? Mas estão aqui, tá? Era sobre isso que eu queria comentar o vídeo de hoje. Talvez tenha ficado um pouco extenso, mas realmente foi um dia muito bom de operar, tá? E eu tô dividindo entre 2 e 5 minutos para a gente entender o que está acontecendo. O fechamento dos 5 minutos, ele é muito importante, tá? Ele é muito importante. E aqui, ó, olha que interessante, ó. Aqui foi a entrada de ponto contínuo nos 5 minutos, né, que eu falei. Mas isso daqui, ó, média de 50, né? Testou a média de 50, rejeitou, fechou abaixo das duas médias. Aqui foi a antecipação, tá? Do ponto contínuo nos 5 minutos, tá? Perfeito? Depois disso, mais nada o resto do dia, tá? Eu vou voltar aqui para os 5 minutos. Ficou assim, tá? Teve várias entradinhas assim bonitas. Foi um dia bom de operar. Um dia bom, tá? Eu mesmo fiz uma operação aqui. Saí no primeiro alvo, depois errei a entrada aqui, perdi, entrei no simulador, tá? Mas depois eu consegui pegar aqui e fui praticamente até o terceiro alvo, tá? Fiz 2 operações na conta real e uma no simulador, tá? Então, dia 10. Um grande abraço a todos.